Fala pessoal! Dentro da cultura judaico-cristã, existe uma ideia teológica que tem certa presença tanto entre judeus quanto entre cristãos de seitas neopentecostais. Trata-se do pensamento de que o povo judeu seria uma espécie de povo escolhido ou eleito por Deus. Mas será que isso faz sentido? E mais ainda, que tipo de consequência essa proposta tem no tecido social, em especial para os LGBTs? Vamos discutir sobre isso? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Inicialmente, vocês podem estar pensando: mas Felipe, este é um canal sobre diversidade afetivo-sexual. O que tem a ver esta discussão com esta realidade? Então, apesar da proposta do canal ser os LGBTs, nós também gostamos de trazer debates religiosos à luz do pensamento crítico. Isso porque, uma vez que as religiões são a origem de boa parte da homofobia, acredito que é importante pensarmos crenças metafísicas pelo viés da racionalidade e divulgar essa proposta. Além disso, há outro ponto nessa discussão que se relaciona aos LGBTs. A extrema-direita em vários lugares do mundo tem um viés bastante religioso. E no Brasil em especial, uma das bases da direita é uma estranha e exótica associação entre neopentecostalismo e uma bajulação dos judeus. No caso, os cristãos de baixo nível intelectual adaptaram o conceito de povo eleito ou povo escolhido para os próprios evangélicos. E, nesse ínterim, eles dizem que a fé cristã fundamentalista seria escolhida por Deus, criando uma simbiose que não faz lé com cré. Então, assim, criticar certas ideias é frear o neopentecostalismo histriônico brasileiro. Isso posto, deixemos os cristãos de lado e nos foquemos nos judeus. Afinal, eles são um povo eleito ou escolhido? Para respondermos essa pergunta, é preciso entendermos o que seria um povo eleito. E existem duas vertentes de entendimento sobre isso. Há uma vertente entre os judeus que pensa que essa escolha deles por Deus seria pelo viés negativo. O tal do Javé teria escolhido este grupo especialmente para sofrer e passar as piores provações da vida. Afinal, os judeus sofreram muito com perseguições, assassinatos, entre outras atrocidades. Estou deixando na descrição uma referência sobre isso. A outra vertente do povo eleito está muito ligada ao nacionalismo judaico e, em especial, ao nacionalismo israelense. Trata-se de apresentar os judeus como sendo escolhidos positivamente por Deus. E para referendar este ponto, alguns adeptos do judaísmo se baseiam em 3 pilares. O primeiro deles seria a ideia dos judeus como um povo próspero e rico em detrimento dos seus vizinhos árabes ou das sociedades que os acolheram em outros lugares do mundo em outros tempos, que seriam inferiores. Igualmente, a fé judaica seria selecionada por Deus devido à sua dimensão geográfica e temporal de forma direta e indireta. Afinal, o judaísmo deu origem às 2 maiores religiões do planeta atualmente: o cristianismo e o islamismo. O terceiro pilar da preferência de Deus pelos judeus seria as grandes invenções e prêmios Nobel dada por inventores e cientistas judeus nos últimos séculos. Em função de todos esses elementos conjugados, o povo judeu seria mais inteligente do que o resto da humanidade, devido a um poder místico e religioso oriundo da veracidade de suas crenças. Inclusive, muitos adeptos do misticismo são apoiadores indiretos deste pensamento por meio da veneração que eles têm pela cabala judaica. Mas será que esses poderosos argumentos são verdadeiros? Bem, é para isso que eu fiz este programa, para que pensemos sobre estes pontos detalhadamente. Ao final, quero mostrar a vocês que essa ideia talvez mais prejudique os judeus do que os ajude. Para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, a ideia de que os judeus são um povo eleito ou escolhido chama muita atenção. Como é que o próprio Deus escolheu um povo específico em detrimento de todos os outros povos da terra?
Isso parece de uma bizarrice ímpar. E, sinceramente, se alguns judeus usam esse argumento para ajudá-los a enfrentar estigmas, eu acho que essa ideia se volta mais contra eles do que os ajuda. Mas aí vocês podem me perguntar: mas Felipe, e os argumentos que eles colocam? Eles não fazem sentido? Eles são reais ou são apenas narrativas? Então, vamos discuti-los ponto a ponto, começando pela veracidade do Deus judaico associada à dimensão geográfica e temporal das religiões de matriz judaica. Eu sei que é tentador olharmos para o mundo de hoje, vermos que não há mais religiões grega, egípcia, viking ou asteca, mas termos grandes contingentes de judeus, cristãos e muçulmanos. E a partir disso, concluirmos que o Deus que se originou do judaísmo é o verdadeiro. Mas será que isso faz sentido? Em primeiro lugar, tanto o cristianismo quanto o islamismo surgiram se opondo ao judaísmo. Os cristãos disseram que o Messias veio à Terra e que o Antigo Testamento caiu, praticamente invalidando toda a fé judaica. Inclusive, o apoio dos crentes a Israel tem como horizonte que depois que o Messias vier, os judeus se converterão ao cristianismo. Ou seja, a fé judaica deixará de existir. Já os muçulmanos têm respeito pelo judaísmo, mas dizem que a religião se perdeu no meio do caminho e pensam que o islamismo seria uma correção de rota. Então assim, essa coisa de que as três religiões abraâmicas estariam unidas por uma mesma matriz em comum, provando a veracidade do Deus Javé, esconde conflitos internos muito profundos entre essas religiões. Mas ainda tem outra coisa aí. Se as religiões de matriz abraâmica hoje em dia parecem ter vencido, muito dessa vitória adveio de um fundamentalismo, violência e intolerância profundos. Cristãos e muçulmanos ativamente acabaram com religiões ditas pagãs, seja por meio da violência física, seja por meio da coibição institucional, por meio de uma proibição formal de seus cultos nos reinos e impérios que dominaram. Em função disso, concluir que essa vitória das ideologias de matriz abraâmica se dá por uma inspiração divina e não por ações humanas, é o mesmo que dizer que Deus apoiou toda essa violência de cristãos e muçulmanos contra cultos pagãos. Será que essa crença faz sentido? Eu deixo a vocês a resposta. Seja qual for a nossa conclusão, nessa narrativa toda, os judeus tentam dar ao seu Deus um mérito que não é deles. É graças às mudanças que o islamismo e o cristianismo fizeram na fé judaica que o próprio judaísmo se tornou difundido e conhecido, ainda que por vias indiretas. Sem a ação ativa de cristãos e muçulmanos convertendo as pessoas para uma fé de matriz judaica, o judaísmo seria apenas uma seita fechada de pessoas vivendo no deserto. Afinal, eles não têm uma atividade proselitista e têm um forte senso de identificação étnica, coisa que o cristianismo e o islamismo não têm. No caso, se há um povo que seja escolhido por Deus em função da difusão de sua fé, seria mais os cristãos e os muçulmanos do que os judeus. E aí a gente entra na segunda parte da teologia da excepcionalidade do povo judeu, as suas invenções e descobertas científicas. Mas antes, se vocês estão gostando, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Que muitos judeus tiveram uma contribuição para o avanço da ciência, isso é inegável. Mas há vários poréns aí. Assim como qualquer outro grupo religioso, a palavra judeus engloba as mais diferentes seitas e divisões religiosas. Alguns judeus são ortodoxos e vivem em comunidades muito fechadas. Já outros são étnica e culturalmente judeus, mas são integrados à sociedade moderna ao seu redor. Eles seriam aquilo que chamamos de católicos não praticantes, ou mais ou menos praticantes. Fazem alguns rituais, participam de festas, reconhecem e se identificam com símbolos da cultura judaica, mas não são religiosos propriamente ditos. E eu estou falando isso porque esses dois grupos são muito distintos entre si. Muitas das contribuições científicas dadas por judeus vieram deste último grupo, e não do primeiro grupo de judeus religiosos ultra-ortodoxos. Muitos destes sequer aprendem a língua do país onde vivem ou frequentam escolas formais. Eles vão apenas a escolas religiosas. Essas pessoas não têm a menor capacidade de dar invenção científica alguma ao mundo, porque eles sequer são escolarizados no sistema científico.
Há alguns documentários na Netflix sobre isso que vocês podem procurar. Mas Felipe, os judeus secularizados não provariam a excepcionalidade do povo judeu? Então, há uma questão muito sutil aí. A contribuição de vários judeus para a ciência é inegável, mas também há muitos cristãos católicos e protestantes que inventaram e descobriram várias coisas. Assim como há muitos ateus, chineses e árabes que fizeram o mesmo ao longo da história. A questão é que as pessoas não ficam realçando o tempo todo a crença ou a etnia dos cientistas. Por mais que muitos judeus tenham ganhado prêmios Nobel, e eles têm mérito nisso, católicos e ateus também ganharam. No final das contas, se muitos judeus se destacaram na ciência, é porque eles viveram num contexto cultural de uma universidade criada por cristãos, sustentada por cristãos, e puderam fazê-lo em países de maioria cristã. Essas mesmas sociedades cristãs que passaram pelo iluminismo europeu. E muitos dos judeus de destaque no conhecimento científico são etnicamente judeus, mas críticos da religião em si, coisa que poucos falam. A narrativa judaica se aproveita da ambiguidade do conceito de judeu ser ao mesmo tempo uma etnia e uma religião. Se os judeus no Ocidente cristão vivessem em comunidades ortodoxas no deserto, talvez tivessem feito muito pouco pela ciência. Novamente aqui, judeus devem mais aos cristãos do que o contrário. E ainda tem o detalhe de que para cada judeu excepcional nas universidades, há tantos outros judeus que são apenas normais ou medíocres. E aí vem o terceiro argumento que sustenta os judeus como povo escolhido, a sua riqueza. Afinal, Israel é um país próspero. Em primeiro lugar, a ideia de que todos os judeus são ricos simplesmente não é verdade. Ao longo da história, há inúmeros registros de comunidades judaicas miseráveis. O próprio Brasil recebeu prostitutas judias pobres no Rio de Janeiro, as chamadas polacas. A Alemanha de Hitler atacou primeiro os judeus mais pobres. Então assim, essa ideia é simplesmente equivocada. Para cada judeu rico, há também chineses, ateus, cristãos e muçulmanos que são bilionários. Mas há alguns poréns aí. Alguns historiadores apontam que, por serem muito perseguidos, os judeus nunca conseguiram ter a propriedade das terras em muitos países. Em função disso, eles foram jogados para atividades comerciais para que pudessem sobreviver. E também as universidades e as artes eram caminhos sociais de sobrevivência. Então criou-se ali uma cultura de valorização do estudo e da matemática, que dava a eles uma habilidade de mexer com o dinheiro. Logo, existe sim certa riqueza em muitos judeus, mas isso está associado mais a fatores históricos do que a forças espirituais. Porém, não é todo judeu que é comerciante ou banqueiro rico. O que acontece é que, por se tratar de um grupo pequeno, há ali uma rede de suporte social que dá emprego e bons salários para os seus pares. Isso faz com que muitos judeus não sejam pobres, mas também não sejam ricos. Inclusive, essa solidariedade interna sempre foi um dos elementos do antissemitismo. A ideia aí é que se o judeu tiver que escolher dar emprego para seu vizinho cristão ou para um judeu que ele nem conhecia, ele ajudaria o judeu. Em outras palavras, eles seriam elementos cancerígenos dentro do tecido social. Eu não vou emitir minha opinião sobre esse tipo de atitude, tá? Eu só quero pontuar que coisas que as pessoas acham que têm uma origem espiritual, como uma predileção por Deus para distribuir riquezas para um povo, em detrimento do resto da humanidade, tem uma origem bem material. E aí a gente entra em outro aspecto. Muito da riqueza dos judeus foi gerada em sociedades de matriz cristã, com mercado consumidor cristão e em instituições feitas por cristãos. A própria prosperidade de Israel advém de uma democracia ocidental secular de origem em sociedades cristãs. Inclusive, sinceramente, eu acho que essa ideia vendida por muitos judeus de que a prosperidade de Israel está associada a uma escolha de Deus pelos judeus, novamente, mais atrapalha do que os ajuda. Afinal de contas, muitos marxistas associam a riqueza à exploração dos mais pobres. E se um povo é rico, é necessariamente porque ele explora os outros, o que alimenta várias teorias da conspiração antissemitas. E aqui, vale também ressaltar que se Israel é o que é econômica e militarmente, é também graças ao apoio dos Estados Unidos, uma nação construída por judeus, mas também por cristãos.
que inclusive são a maior parte da população americana. E estes cristãos é que têm um carinho especial pela chamada Terra Santa, que vive em guerras. Se não fossem os cristãos da América, Israel provavelmente já teria sido varrida do mapa há muito tempo. Por fim, os judeus têm muito mérito em descobertas, na geração de riquezas e na ética de sua fé. Isso é inegável. Tenho vários amigos judeus e acho que são um povo que merece todo o respeito e tem direito à sua terra. Nem vou entrar aqui no mérito dos crimes de Israel porque não cabe neste programa. Mas meu ponto é que a excepcionalidade de alguns judeus é relacional ao mundo ao seu redor, e não algo próprio do judaísmo enquanto uma religião em si. E dizer que Deus escolheu agraciar esse povo em detrimento de todo o planeta Terra, ignorando fatores históricos e sociológicos, é muito mais uma narrativa teológica do que algo próximo da realidade. E sinceramente, eu acho que essa ideia mais se volta contra eles do que os ajuda. Os chineses também são uma civilização milenar. A China tirou 1 bilhão de pessoas da miséria e tem cidades altamente tecnológicas, mais do que Israel. Por que Deus escolheu os judeus e não os chineses? Mas e vocês, o que pensam sobre todas essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!